Olá, meus meninos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a camada de ozônio. O que é essa camada? O que está prejudicando? O que a destruição vai causar? Enfim, então vamos falar sobre ela. De que forma que se formou esse gás ozônio? Esse gás ozônio, ele é formado a partir do rompimento das moléculas de oxigênio que tem presentes no ar. Elas se rompem e pela ação, né? Isso tudo acontece pela ação dos raios ultravioletas. Então, nessa situação, esses átomos que foram soltos, né? Que eles se dissiparam, eles vão combinar com outras moléculas de oxigênio. Então, vai ser, ó, eram duas, aí vão se romper. Só que aí os outros oxigênios são dois. Ao se juntar um terceiro, vão ficar 3 moléculas de oxigênio. Então, assim, dá origem ao gás ozônio. Mas qual é a importância desse gás ozônio? A importância da camada de ozônio é porque ela consiste numa proteção que a Terra necessita, tá? A camada ela é responsável por filtrar ou bloquear até mesmo os raios ultravioletas do Sol, tá? Os raios ultravioletas, eles são extremamente prejudiciais ao ser humano, podendo causar queimadura na pele, pode ter enfermidades como, por exemplo, câncer de pele. Então, esses raios ultravioletas, eles são de extrema gravidade quando atingem a nossa pele sem nenhum filtro, tá? E aí, então, esse gás ozônio, que é a camada de ozônio, ela é responsável, então, por nos proteger contra esses raios ultravioletas. E com a emissão, né, com a disseminação de poluentes, o CFC, por exemplo, que ele é chamado de composto clorofluorcarbono, ele tem sido notado como um fenômeno que está degradando a camada de ozônio. E esse composto chamado CFC, ele é encontrado em desodorantes, aerosóis, em cosméticos, em produtos de limpeza. E então, além dele ser utilizado como gás refrigerador também, por exemplo, em congeladores e ar-condicionados, tá? Em geladeiras. E aí, então, com esse problema, né, com esse problema detectado, o limite do uso desse gás, ele tem sido imposto, né, aos governantes, aos órgãos governamentais do mundo. Então, no mundo todo está diminuindo o uso desse CFC, justamente porque ele faz muito mal para a nossa terra, para a nossa casa, tá? E qual que é a principal causa da destruição dessa camada de ozônio? Devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos como clorofluorcarbono, que é um gás que, ao atingir a camada de ozônio, ele destrói essas moléculas de ozônio, destrói esse O3, causando assim, então, uma destruição da camada da atmosfera, tá? A principal consequência dessa destruição é justamente o grande aumento da incidência de câncer de pele. Por quê? Porque os raios ultravioletas, eles são mutagênicos, ou seja, eles vão fazer com que essas células se transformem, elas sejam mutadas. Então, elas vão modificar a função dela. A partir do momento que você modifica, você não, né? A partir de que as células modificam a sua função, é originado então o câncer, tá? Que o câncer são o quê? Células modificadas. Elas passaram por uma mutação. E além disso, né, além de causar câncer de pele, existe também uma hipótese, segundo os cientistas, que está causando desequilíbrio no clima, tá? Por quê? Porque o efeito estufa, que está assim com a camada de ozônio, logo mais nós vamos estar falando desse efeito estufa, ele causaria o descongelamento das geleiras polares. E assim,
causa inundação nos territórios que tem, né, que se encontram nessas condições. Ou seja, naquelas populações que moram ali perto das geleiras, perto, né, desse gelo totalmente congelado, com esse aumento, aliás, com essa diminuição da camada de ozônio, ou seja, com a destruição da camada, está acontecendo o quê? Está permitindo que os raios solares passem diretamente e elas atingem então esse gelo, descongelando a água, e essa água então vai para o mar, aumentando o nível do mar e podendo até mesmo causar inundações em cidades litorâneas. De qualquer forma, a maior preocupação dos cientistas é mesmo o câncer de pele, tá? Cuja incidência vem aumentando nos últimos 20 anos e cada vez mais aconselha-se evitar o sol nas horas em que esteja muito forte. Qual que é o horário? Das 10 às 4 horas da tarde deve-se evitar o sol, porque ele está muito forte nesse horário, e como a destruição da camada de ozônio já se iniciou, já tem um buraco na camada de ozônio, esses raios eles estão entrando com muito mais força. Então aí, se for sair nesses horários, o ideal é o quê? Passar filtro solar, tá? Para poder fazer o quê? Proteger a pele e prevenir demais problemas, ok?